que é a Páscoa? Páscoa para muitos é mais um feriado. Páscoa para outros é ovo e ovo de chocolate. Mas o que é a Páscoa bíblica, afinal? Né? O que aconteceu que os chamados cristãos do dia de hoje, nos dias de hoje, celebram a Páscoa? Então, segundo a tradição, Páscoa é a morte, ressurreição de Jesus. Então Jesus teria morrido numa sexta-feira, ressuscitou num domingo, então celebra-se a Páscoa. Para muitos, a Páscoa é a ressurreição de Jesus. Mas, afinal, o que a Bíblia diz sobre aquilo que é a Páscoa? A primeira Páscoa foi celebrada lá no Egito, por ordem do Senhor ao povo de Israel. Mas vamos voltar um pouco mais ainda no tempo. Em Gênesis capítulo 12, Deus chamou Abraão e fez-lhe promessas. Prometeu terra, prometeu semente, uma descendência, e prometeu bênção. E Abraão, então, pede ao Senhor uma garantia, porque o seu único herdeiro era o Damasceno Eliezer. Então, em Gênesis 15, Deus firma um pacto com Abraão, mediante a morte de animais, e sela um pacto com ele. Abraão, acometido de pavor e de um sono profundo, não passa junto com o Senhor por aquelas metades dos animais que Deus mandou sacrificar. A Bíblia diz que uma tocha e um fogareiro fumegante atravessaram aquelas metades. Então Deus sela ali um pacto com Abraão, que terra, semente e bênção seria da descendência dele para sempre. Mas dentre essas promessas, o Eterno diz a Abraão que a sua descendência seria afligida em terra estranha por 400 anos. Então, depois da ida de José, filho de Jacó, para o Egito, onde o povo de Israel é resgatado da fome e ali eles são acolhidos no Egito, passa-se um tempo, levanta-se um novo faraó que não reconhece a nação de Israel e começa então a escravizá-las. Durante então esses 400 anos, Israel é escravizado no Egito. Então Deus levantará um homem chamado Moisés, Moshe, e a palavra de Deus nos diz que a mãe de Moisés coloca Moisés num cestinho no rio Nilo, e a filha de Faraó resgata então a Moisés e cria-o como se fosse o seu próprio filho. E daí vem o nome Moisés, Moshe, tirado da água. Nós sabemos pela história que Moisés é educado em toda a ciência do Egito, mas ele começa a perceber a aflição do povo, a opressão que o povo, seus irmãos, começam a sofrer. Ele mata um egípcio que castigava um hebreu e foge para Midian. Em Midian, o Senhor aparece para ele na sarça ardente e ordena para que Moisés volte ao Egito e liberte o povo de Israel. E Moisés assim o faz. Nós sabemos pela história que o povo de Israel, no meio ao sofrimento, olha para Moisés como uma esperança, mas Faraó endurece e diz: eu não deixarei o povo ir. Então o Senhor envia as chamadas 10 pragas através de Moisés. E cada praga que Deus dá através de Moisés para afligir os egípcios e libertar o povo de Israel, cada uma dessas pragas era exercício de juízo a uma divindade egípcia. Cada uma. O Nilo é ferido, os deuses do bem-estar, os deuses da medicina. Então, cada praga é exercício de juízo a uma divindade egípcia. Até que o Senhor envia a última praga. E a última praga, então, tem um caráter especial e está também atrelada a uma ordem que Deus dá ao povo de Israel com relação à Páscoa. Isso está lá no livro de Êxodo, capítulo 12, e nós vamos ler alguns trechos aqui. Então, quando Deus anuncia a última praga, né, institui-se então a Páscoa. Vamos dar uma olhadinha em Êxodo 12. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer.
Por aí calculareis quanto bastem para o cordeiro. Ou seja, o cordeiro teria que ser comido pelas famílias, ou se a família fosse pequena, convidaria alguém segundo o número de pessoas que poderiam então comer esse cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia desse mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde ou ao pôr do sol. Tomarão do sangue daquele cordeiro e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos ou pães sem fermentos, e ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Agora o Senhor vai fazer uma menção à última praga, porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Versículo 14 é extremamente importante. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Então o Senhor aqui institui 2 festas, a primeira Páscoa e também pães ázimos, como nós leríamos aqui na sequência do texto. Então o Senhor promete executar juízo sobre os deuses do Egito. E já se foram 9 das 10 pragas, e a última é anunciada aqui, que o Senhor feriria todos os primogênitos do Egito. Atente para o que significa a palavra faraó. Faraó significa filho Deus. E a Escritura nos diz, lá em Provérbios, capítulo 30, qual é o seu nome e o nome de seu filho, se é que o sabes. O Salmo 2, beijai o filho para que não se irrite, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. E talvez alguém pergunte, Deus tem filho? Quem é o filho de Deus? Quem é o verdadeiro filho de Deus? E nós sabemos que naquela noite o Senhor feriu todos os primogênitos do Egito. Mas havia um resgate, havia uma possibilidade de livramento. Então, todos os filhos de Israel tomavam um cordeiro. O que é aquele cordeirinho? 1 ano, macho? Aquele cordeirinho era inocente, ele não tinha feito nada. Ele era imolado, o seu sangue derramado, colocado no isopo, e o israelita tinha que marcar os umbrais e a verga da porta. Os umbrais e a verga da porta. Os umbrais e a verga da porta. Marcava-se os umbrais e a verga da porta. Nada na Escritura é coincidência. Um dia alguém, coroado de espinhos, com mãos e pés traspassados, foi o acesso, o caminho para o livramento. Nós entendemos pela Escritura que Yeshua, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, é aquele que pagou o preço. Ele é o cordeiro imolado pelos pecados. Jesus Cristo paga com a sua vida, sendo ele a porta. Certa feita ele disse, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que entra por ele será salvo. E naquela noite, os israelitas estavam em suas casas e as portas das suas casas seladas com aquele sangue. Então, quando o anjo veio, ele olhava para aquela casa, ele via então o sangue, ele passava por cima daquela casa. Porque aqueles que estavam por detrás do sangue estavam protegidos da morte.
E eu gostaria de perguntar para você, você está protegido? Você está por detrás do sangue? E por que os pães ázimos? Porque ali era um pão sem fermento. E nós sabemos que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Ele não tem pecado. Certa feita ele perguntou: qual de vós pode me convencer de pecado? E é ele então que leva a amargura do nosso pecado sobre si, conforme está lá no profeta Isaías capítulo 53. Ele levou sobre si as nossas iniquidades e as nossas transgressões. Então ele não é só o cordeiro, mas ele é o verdadeiro pão. E a palavra de Deus nos diz, lá na frente, quando Jesus celebra a Páscoa com seus discípulos: isto é o meu corpo que é dado por vós. Quando ele faz menção ao ázime, ao tomar o cálice, ele diz: isto é o meu sangue que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim, em memória de mim, em memória de mim. E nós lemos aqui no livro do Êxodo: estatuto perpétuo por todas as gerações. Porque a morte do Cordeiro, ela é eficaz e foi feita de uma vez por todas para a salvação de todo aquele que nele crê. Na cruz do Calvário, a palavra de Deus nos diz que ele julgou os nossos pecados, que ele crucificou o nosso velho homem com ele, e que ele expôs os principados e potestades ao desprezo e triunfou sobre eles. Não foi assim lá no Egito, que quando ele executou juízo sobre todos os deuses do Egito? Então aquela noite era uma noite especial, era uma noite de celebração, mas também era uma noite de livramento. O cordeiro foi morto. E o israelita tinha que comer o cordeiro. Certa feita Jesus disse: quem comer a minha carne, quem beber do meu sangue tem a vida eterna. Então, o que significa isso se não crer que ele é o Cordeiro Pascal? E nós vemos então que ao crepúsculo da tarde, aquele cordeiro morria. Ao crepúsculo da tarde, o Messias, quando aqui esteve, entregou a sua vida na cruz do Calvário, agonizando por horas naquela cruz. E cerca da hora nona, o Senhor Jesus é crucificado e nós vamos ver que ali, então, ele entrega a sua vida por você e por mim. O israelita, então, quando comia, tomava do sangue, né, nós vemos que Moisés diz ao povo: imolai a Páscoa. Páscoa não é nada mais, nada menos do que a morte do Cordeiro. A palavra de Deus nos fala sobre 7 festas para Israel: Páscoa, pão ázimo, primícias. A palavra de Deus nos fala de Pentecostes. A palavra de Deus nos fala de festa das trombetas, festa do Yom Kippur, que é o dia da expiação, e tabernáculos. Essas 7 festas eram festas sagradas para Israel, festas solenes que o Eterno prescreveu a Israel. E cada uma delas mostra uma faceta do Senhor Jesus, do Messias. Mas todas elas dependiam de uma única festa, que era a principal de todas, era a Páscoa, era a morte do Cordeiro. Então, se esse Cordeiro morreu, ele pode ser o pagamento perfeito, ele pode ser o ázimo sobre os nossos pecados. Ele é as primícias ou os primeiros frutos, aquele que ressuscita e não morre mais. Ele é aquele que forma um corpo através de um chamado Pentecostes, de 2 fazendo 1. Nós sabemos que sua trombeta tocará e nós estaremos com ele. Nós sabemos que ele exercerá juízo sobre todas as nações e um dia implantará aqui o seu reino, o tabernáculo de Deus entre os homens. Isso tudo está na Escritura. O que nós queremos mostrar aqui, que naquela noite o Senhor livrou aqueles que estavam por detrás do sangue. E se você está por detrás do sangue, você pode experimentar aquilo que está em Romanos capítulo 8. Quem nos separará do amor do Messias? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus
que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O israelita, então, comeu naquela noite a Páscoa, e a Bíblia diz, com lombos cingidos, e o Senhor ordena, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. O que é lombo cingido, se não estar pronto, vestido para poder ir embora? A nossa passagem aqui é muito breve, somos peregrinos nesse mundo, porque a Escritura nos diz que a nossa pátria está nos céus, da onde aguardamos o Senhor e Salvador das nossas almas. E aconteceu então naquela noite, que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que assentava-se no seu trono, até o primogênito do cativeiro, ou do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Então, naquela mesma noite, chamou a Moisés e Arão e lhes disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, assim vós, como os filhos de Israel, ide e servi ao Senhor como tendes dito. A Páscoa foi imolada, e Páscoa significa libertação, o povo de Israel livre. Eu queria deixar aqui duas mensagens aqui para você. A primeira, muito importante, se você é um filho de Israel, esse é o verdadeiro significado da Páscoa. Um cordeiro inocente, um corban perfeito pelo pecado do povo. Ele ama esse povo. Israel, para mim, Yom, é a maior prova que Deus existe, porque Deus prometeu a Abraão que enquanto ele, Deus, existisse, ama Israel Rai, o povo de Israel há de existir. Mas um sacrifício foi feito. Esse cordeiro tinha que ser imolado. Uma vida, segundo a lei de Moisés, custa uma vida. Um inocente por um pecador, um cordeiro por um pecador. E nós paramos para pensar que hoje não existe lugar para imolar o cordeiro, porque o cordeiro foi morto. Há mais de 2000 anos atrás, cumpriu-se o que estava em Zacarias 9:9. Exulta, ó filho de Jerusalém, alegra-te, Jerusalém. Eis aí vem o teu rei, justo, humilde e salvador, justo e salvador, humilde, montado num jumentinho, cria de jumenta. Assim como aquele cordeiro foi tomado no dia 10 de Nissan, ao 10º dia do ano, do mês, Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho, para alguns dias depois ser crucificado. O cordeiro apresentado, examinado sem pecado, depois o cordeiro crucificado. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para você. Zacarias 9:9 se cumpriu. Yeshua montou em um jumento, entrou em Jerusalém. Foi aclamado fora da cidade, porém morto pelos pecados do povo. E ele chora sobre aquela cidade, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que foram enviados. Quantas vezes vos quis juntar, como uma galinha junta seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não o quisestes. Ele chora sobre aquela cidade e entrega a sua vida pela cidade e pela nação de Israel. E uma palavra final, eu gostaria de deixar para você, que talvez não tenha ascendência judaica, está ouvindo essas coisas pela primeira vez. De uma maneira muito direta. Jesus é esse cordeiro. Jesus é Salvador. Ele ama a sua vida. Entregou a vida por você, para que você tivesse vida e vida em abundância. Jesus é a tradução, é a versão em português da palavra hebraica Yeshua, que quer dizer Salvador. Deus se faz homem. O Filho de Deus, que é Deus, um com o Pai, se faz homem, com o nome de Salvador, por amor a você. Que Deus o abençoe e que a Páscoa tenha esse sentido. Um cordeiro inocente, dado pela vida de um pecador, como você e como eu. Deus o abençoe. Shalom.